Olá, pessoal! A gente está aqui com o Jeff e a gente vai falar sobre direitos humanos. O Jeff vai se apresentar, mas antes a gente vai para a vinheta e dar os recadinhos de sempre que vocês já conhecem, ok? Doutora Drag! Então, pessoal, recadinhos da casa. Não esqueçam de seguir Dimitra Vulcana no Twitter e no Instagram. Apoiar o nosso projeto. Se você quiser apoiar esse nosso projeto, você pode ir em apoia.se/HQ da Vida ou padrim.com.br/HQ da Vida. Enfim, estou com o Jeff, é um prazer. E Jeff, antes de a gente começar a iniciar a pauta, né, só se apresenta para o nosso ouvinte, o que você faz, quem é você na podosfera, enfim, né, o que você gosta aí de fazer e sua formação também. Perfeito, ótimo. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para gravar e Eu que conversar agradeço. contigo. Sou seu fã, acompanho seu trabalho nas diversas A- mídias. a- em evento da podosfera, as pessoas chegam assim, eu sou seu fã, eu sou seu fã, eu sou seu fã. Bom, eu sou Jefferson Nascimento, eu sou advogado em São Paulo, atuo na área de direitos humanos, eu trabalho numa ONG de direitos humanos atualmente, com pautas relacionadas a direitos socioambientais. E de formação, enfim, sou formado em Direito e tenho doutorado em Direito Internacional, que é minha área principal, né? Atuação internacional, né? E como esses mecanismos eles podem contribuir, aí, principalmente na área de direitos humanos. Então, Jeff, aí a gente tava conversando aqui, fazendo uma pauta, se organizando, e a gente tava assim, ó, temos que pensar direitos humanos, assim, tudo tá acontecendo muito agora, a gente também que é da área da pesquisa, a gente não ousa criar grandes síntese, porque a gente ainda tá acontecendo o movimento e tirar uma análise daquilo ali do nada é quase impossível. A gente está vendo as coisas acontecer e a gente meio que ainda analisa e pensa o cenário conforme os instrumentais que a gente tem de cada área, né? Então, cada um vai ali pensando como que tá funcionando esse cenário. E aí eu quis partir de um ponto com o Jeff, que é o seguinte: em outubro de 2018, a gente tinha algumas questões alusivas aos direitos humanos que já estavam consolidadas, algumas que não estavam consolidadas, algumas que tinham uma propaganda bonita, mas também não era tão bonito. Então, a gente queria meio que caminhar ali dentro de 2018 e 2019 tudo começa a se desmoronar. E aí tem a grande dicotomia. Algumas coisas estão desmoronando, mas não quer dizer que a pauta de direitos humanos no Brasil ela andava a pleno vapor e nós andávamos aqui numa plena democracia que respeitasse as diferenças de classe, de gênero, de sexualidade, de raça e cor. Não é bem assim. Então nós não vamos começar desse lugar imaginário que nunca chegamos, inclusive. Vivemos aí numa democracia liberal que sempre estava representando a elite, os burgueses, e não era, inclusive, essas pessoas que a gente tende a pensar nessas pautas. Então, outubro de 2018, o que a gente pode pensar no cenário brasileiro, assim, que era interessante? Falar assim, olha, isso aqui é algo bacana. Bom, acho que essa introdução ela já Já deixa o recado, né? ajuda para a gente estabelecer o campo, né? E assim, uma micro nota, acho que é importante mencionar que em 2018, em outubro de 2018, a gente tinha um cenário que, enfim, foi solucionado de certa maneira, mas também tinha impactos importantes, que era a questão do questionamento sobre a legitimidade do governo brasileiro até então, né? E algumas medidas que foram adotadas, representando alguns retrocessos importantes, e aí para mencionar talvez de maior impacto que não recebeu muita atenção à época e nem tem recebido muita atenção, foi o teto de gastos, né? A PEC 95, né? A PEC 95, que foi aprovada em 2016, né? No final de 2016. E teve grandes impactos na proteção de direitos econômicos, sociais e culturais. Mas, de toda maneira, até então, e aí deixando um pouco de lado esse debate sobre a legitimidade do governo, Uhum. eu acho que o principal é que havia um ambiente, talvez, havia uma institucionalidade, as organizações, os órgãos de Estado, a gente não via de forma constante, de forma forte, um discurso anti-direitos humanos por parte do governo federal. Uhum. Né? Eu acho que isso, por mais que as práticas fossem muito
problemáticas. Os representantes também, né? Sem dúvida. Não existia, dentro do poder do governo federal, não existia um discurso anti-direitos humanos, de ataque, né, a quem trabalhava na área. Pelo menos não um ataque claro, Aham. né? Era velado, talvez, né? Era velado. Existem aí vários impactos, por exemplo, na diminuição orçamentária de algumas áreas. Então, por exemplo, redução do orçamento da FUNAI, redução do orçamento do Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. Mas, de toda forma, o diálogo com essas instituições era sempre pautada pelo... Não, estamos num momento de crise econômica, então essa redução orçamentária não significa que há um decréscimo na confiança com relação a essa pauta. Uhum. Pelo menos existia discursivamente essa tentativa de diálogo com com as institucionalidades e com quem estava trabalhando em defesa dos direitos humanos, né? E aí, obviamente, né, a gente tem um passivo muito grande ainda, né, de direitos a serem concretizados, Uhum. né? Então, a Constituição de 88 estabeleceu um rol grande. O Brasil, faz parte dos principais regimes internacionais de direitos humanos e quem trabalha e atua na área tem se engajado para dar concretude a esses compromissos, né? Então, acho que em outubro de 2018, tem nesse quadro mais instável e mais questionável com relação à sua legitimidade, as organizações, pelo menos, tinham um terreno para conseguir atuar nessa área para dar concretude a esses direitos. E aí a gente vem o golpe de 2016, vem o governo Temer, chegamos aí uma ascensão do ultraconservadorismo, ultraliberalismo, as pautas, o mercado pede algumas pautas e elas estão sendo atendidas. E aí 2018, inclusive você falando, de 2016 para trás, por exemplo, nós da pauta LGBTs temos uma tristeza muito grande, que era o famoso kit antimofobia, que Dona Dilma meio que teve que rifar esse kit para questões internas de delação, e eu não lembro quem era a pessoa, mas ia ter uma CPI específica e ela teve que voltar atrás. E esse retorno do kit antimofobia ainda virou o tal do kit anti-gay. Então, o que era um kit de orientação aos professores transformou-se na mamadeira de piroca e toda a pós-verdade que a gente conhece, já a gente vem denunciando. Então, ou seja, o que eu quero explicar é que em 2018 não estávamos na plenitude, os índices de assassinatos de LGBTs ainda eram altos, mas você me falou que, por exemplo, existia um Brasil que a pauta LGBT é bonita. E essa pauta não é no Brasil. Essa pauta é onde? Uhum. Não, perfeito. A pauta LGBT, acho que ela é exemplar de um processo que existe até hoje, de uma diferença, né, uma certa discrepância entre o Brasil aqui dentro, né, o que as políticas adotadas no âmbito nacional, as políticas domésticas, Uhum. né, e aí pode colocar em alguns níveis, tanto aquilo que o governo federal, por exemplo, anuncia de políticas, quanto aquilo que ele efetivamente implementa, e, por outro lado, aquilo que o país vendia externamente, né? Como que a política externa brasileira, o que informava a política externa brasileira. Então, isso não é exclusivo do Brasil, né? Muitos países têm também uma pauta, essa discrepância, né? Ela usa a arena internacional como uma forma de passar uma imagem linda, mais progressista do que tem no plano nacional. O México é um outro país que isso também é muito e ele tá no presente. top ranking lá também. Assim como o Brasil tá no país que mais mata travestis, México não sei a posição, quem vem primeiro, quem vem depois. Mas Brasil e México estão muito similares. É muito parecido. E aí, muitas organizações da sociedade civil e a pauta LGBT, acho que ela é exemplar disso, né? Então, a gente é um dos países que mais tem números alarmantes de violência contra a população LGBT e, ao mesmo tempo, no plano internacional, o Brasil é o que a gente chama de campeão da pauta LGBT. Aí, junto com o México, por exemplo... Eu fiz uma cara de assustado. No sentido de que todos os debates a respeito de estabelecimento de normas e políticas no plano internacional
conta com o apoio do Brasil. O Brasil é um dos países que se engaja no debate, que tenta trazer outros países para a mesa, para debater a respeito do tema. O Brasil é, por exemplo, um dos patrocinadores de uma resolução no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que criou um especialista independente sobre direitos LGBT. Então, o Brasil, como campeão da pauta LGBT, ele não só é um país que apoia o debate a respeito do tema, como ele é como se fosse o país que vai com o papel bater na porta dos outros países falando, olha só, isso é uma pauta importante que merece seu apoio e merece ser desenvolvido a padrões para tratar essa temática, né? Então, muitas organizações da sociedade civil, o que tem feito, né, tradicionalmente, é tentado jogar luz para essa discrepância, né, entre o discurso fora, progressista, e o discurso dentro. E o discurso dentro. No sentido de fazer com que o discurso dentro seja igual o mesmo fora. lá de fora. Inclusive, o discurso de fora, ele também é fruto de que talvez as próprias entidades que estão dos movimentos LGBTs fazem um trabalho muito bem. Claro. Eles só ainda não estão conseguindo reverberar esse trabalho dentro do Brasil, de mudar as estatísticas e mudar as condições que a gente tem. Uma outra pauta que você falou também, que vem sofrendo muito e assim, nos últimos dias parece que ficou pior, mas não quer dizer que estava melhor, é a pauta dos indígenas, né? Exatamente. Não, esse talvez da situação dos direitos humanos hoje seja talvez um dos temas mais agudos. Inclusive porque ainda durante o processo eleitoral do ano passado, isso já tinha sido anunciado de forma clara, né? Que o atual presidente, então candidato, ele tinha mencionado explicitamente que, por exemplo, não haveria mais demarcações de terra indígena. Indígena no governo dele, contrariando o que a própria Constituição prevê, que a demarcação de terra é um direito dos povos indígenas. Então, se a gente tem que falar uma coisa, é que ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Ele nunca fez nada diferente do que ele prometeu, né? Infelizmente. Sim. A diferença é que, nesse caso específico, ele não podia fazer o que ele prometeu. Ele não poderia ter prometido aquilo porque a Constituição diz outra coisa. Né? E aí tem uma série de consequências, eu acho que isso também se espraia para outras áreas, dos efeitos, né, tóxicos desse discurso antidireitos. Então, especificamente com relação a povos indígenas, esse discurso de contrário à demarcação de terras, de falar, por exemplo, que há muito índio para pouca terra, que 11% das terras do Brasil hoje são territórios indígenas, que vivem uma quantidade relativamente reduzida, vive 1% da população, como se houvesse a necessidade de ter uma representação aí. Isso, o que tem feito na prática também, é incentivado, por exemplo, invasões, né, de garimpeiros ilegais, de madeireiros a territórios indígenas para todo o Brasil. Então, por exemplo, o CIMI, né, que é a Comissão Missionária Indigenista, fez um levantamento no começo do ano, indicando um crescimento enorme de invasões, de aumento de violência, até, se concretizar na recente informação do assassinato de uma liderança indígena no Amapá. Então, esse discurso antidireitos, ele acaba incentivando, né, pessoas que atuam à margem da legalidade, nesse caso específico, a invadir terras indígenas, por exemplo, para explorar economicamente. E o próprio governo tem jogado mais lenha na fogueira quando fala, por exemplo, que uma das propostas do governo é liberar, por exemplo, a mineração em terras indígenas, né? Então, com efeitos que serão devastadores, não apenas para os povos indígenas, como para a própria preservação do meio ambiente. É complicado. E assim, eu tenho visto dentro da pauta indígena, tem algumas lideranças, eu vou até deixar aqui para vocês, alguns perfis para vocês seguirem, acompanharem, porque tem o Mídia Índia, você já ouviu falar? Então é interessante vocês acompanharem o que tem acontecido, porque até às vezes a gente pode ver coisas que já na televisão, na mídia tradicional, já é impactante, mas quando a gente vê ainda com o olhar dessas pessoas que estão acompanhando essa pauta,
vai ficar mais impactante ainda. Então é importante que a gente acompanhe, pelo menos, né, se você não atua nessa pauta, mas pelo menos você entender o que está acontecendo, como que esses discursos são modelados e trazidos para a gente dentro das questões dos direitos humanos. A gente está com um tempinho ainda, eu queria só pensar da questão do cárcere, porque assim, o Brasil é um país que mais encarcera. Inclusive, os números de encarceramento do Brasil, eles cresceram durante o governo do PT. Então, a gente tem uma política de encarceramento em massa. Esse encarceramento tem cor, ele tem classe social. E se havia as pastorais carcerárias, e tem todo um anticarcerária, né? Tem todo um trabalho feito. E agora tem todo um governo que diz que direitos humanos é humanos direitos. Sim, perfeito. Não, essa é um excelente exemplo, né, de uma pauta que a gente teve governos de diferentes colorações, inclusive agora o atual com essa pauta anti-direitos, mas todos eles não conseguiram lidar de forma adequada com essa questão. Então, você contou muito bem que um pouco a explosão, né, da população carcerária, ela também o crescimento se deu mais ou menos no meio dos governos PT. E aí um marco importante é a lei de drogas, né, que ela é de 2006, né, e o crescimento de prisões de pessoas que são caracterizadas pela lei de drogas, ela é enorme. E aí a grande questão a respeito do usuário e do traficante. É o caso Rafael Braga, eu acho que é um caso emblemático. Aqui eu já falei, no podcast eu já falei, esse caso acho que é o caso que deixa todo mundo assim, pega esse caso, as pessoas olham e falam assim, não acredito. Exatamente. Então, assim, dependendo, como você muito bem mencionou, dependendo da cor da pele, da classe social, você está com 1 grama de uma droga, você é considerado traficante, se você está com 1 quilo, você é considerado, enfim, um usuário para consumo pessoal, né? Então, a lei propositalmente não colocou quantidade como... Então, e aí há vários Essa é a interpretação do juiz, no caso, né? Exato. Então, é a interpretação do juiz, que é muito problemático porque tem esse elemento, e tem alguns estudos, por exemplo, que indica que, na verdade, o juiz, ele leva em consideração... O elemento mais importante para a formação da opinião do magistrado, no caso, por exemplo, de drogas, ou em outros casos também, é a manifestação da polícia, no caso. Então, a autoridade policial que detém a pessoa, ela vai falar, essa pessoa foi detida com essa quantidade, ela é um traficante. E há alguns estudos que mostram que os juízes, eles consideram a fé pública, né, do policial, então eles nem questionam. Então, se o policial falou isso, então isso é verdade. Falado. Então, vai criando um ciclo, e aí a gente tem esse quadro de encarceramento em massa, para o qual, infelizmente, né, acho que até nos governos anteriores, né, o foco acabou não sendo tão a questão abolicionista, minimalista, no desencarceramento, e sim na questão da construção de novos presídios, né? Então, talvez o principal foco da questão do encarceramento em massa, que na verdade não deveria ser construir novos presídios, e sim pensar em manter dentro dos presídios quem deve estar lá propriamente. Sim. Né? Então, 40% das pessoas são presos provisórios, não tiveram ainda a sua culpabilidade definida. Então, imagina se reduz 40% das pessoas que estão dentro do presídio, quantas vagas irão surgir. Né? Então, esse, por exemplo, poderia ser o foco. E são presídios, inclusive, lotados. Não é presídio que a gente está falando que estão vazios e com essa população. Existe uma superpopulação. Quem está lá já não cabe lá, na verdade. E eu gosto muito de indicar para os ouvintes e também quem vê no YouTube algumas referências para ler que são mais fáceis de iniciar. Tem aquele livro O que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. Sim. Tem a autobiografia lançada recentemente da Angela Davis. A Angela Davis escreveu essa autobiografia aos 28 anos de idade e tem bem daquela época da efervescência do movimento do Panteras Negras. Ela era do Partido Comunista, ela fazia campanhas de libertem pessoas presas por razões políticas e ela acabou sendo presa. Então eles fizeram um mote, pegaram uma arma que foi disparada, mas a arma era dela, e enfim, ela conseguiu ser inocentada, mas ela só conseguiu porque virou um caso midiático e um caso assim que tomou grandes proporções, aí foi
só assim que ela conseguiu ser solta. E aí tem uma escritora negra, que me fugiu o nome, ela faleceu esses dias, aos 88 anos de idade. Não vou lembrar aqui agora de cabeça. Nossa, o nome então é o cansaço, gente. A gente tá aqui gravando, esse é o terceiro vídeo do dia. Mas aí eu vou deixar pra vocês aqui. Ela tinha experiência de contar as histórias das pessoas negras que saíram daquele período ali de escravidão. Então, a questão de trazer as narrativas pessoais. E a Ângela era muito contra isso, porque a Ângela é comunista, então a gente tem que pensar que a questão da estrutura, indivíduo, o sofrimento não é localizado somente no indivíduo, mas tem a estrutura. Mas ela decidiu escrever porque a história dela é um exemplo que poderia ser utilizado também como uma ferramenta política. Então ela aceitou escrever esse livro aos 28 anos de idade, é um livro maravilhoso. Aquele Mbembe é sobre necropolítica, que é o Estado funcionando aí como uma política genocida, é como se... Basicamente, a gente, assim, não resumindo, o Estado está matando pessoas negras, pessoas pobres, encarcerando essas pessoas, jovens estão morrendo, estão perdendo... E aí a gente já tem outra questão da educação que a gente nem entrou aqui, então já está perdendo espaço, os espaços educacionais. Então está tudo conectado, educação, racismo, essas pautas elas andam. Então leiam Necropolítica de Mbembe e a autobiografia da Angela Davis. Jeffrey, a gente vai caminhando para o final. Você quer deixar mais alguma coisa para a gente amarrar essa fala nossa? Eu acho que apenas, talvez para não deixar um quadro de total desesperança, né? Eu acho que a gente tem tido, nesse contexto de ataques, né, de discurso antidireitos, acho que há muitas organizações da sociedade civil e acho que inclusive há alguns órgãos de Estado que estão questionando, que estão lutando pela defesa de direitos, mesmo nesse cenário adverso. Se eu pudesse mencionar 2 focos de resistência, se for possível colocar nesses termos, um desses focos de resistência é a Coalizão Negra pela Defesa de Direitos, que um grupo coletivo de organizações negras aproveitou, né, esse momento de super inflexão, né, na proteção de direitos, e tem uma coalizão ampla de organizações de todo o Brasil, com perfis diversos, que tem atuado de forma conjunta, tanto em Brasília quanto internacionalmente, para dar visibilidade ao ataque a direitos, principalmente da população negra. E no âmbito das institucionalidades, né, eu acho que às vezes a gente fica muito focado, não, o governo federal está péssimo, o Congresso é conservador, anti-direitos, mas a gente tem que pensar também que há alguns órgãos de Estado que podem ser um ponto de apoio e tem uma voz firme nas denúncias. Então, eu mencionaria rapidamente a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é ligada ao Ministério Público Federal, que está atualmente liderado pela procuradora Débora Duprá, que tem se manifestado contra diversos aspectos. Então, a portaria do Ministério da Justiça, da deportação sumária, tem manifestação, a questão dos ataques a povos indígenas, a manifestação do MPF, e também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, que é um órgão de Estado, que tem membros do governo, da sociedade civil, e também tem tido um papel importante de recebimento de denúncias, de recomendações, de missões que são feitas a diversas partes. Então, por exemplo, no desastre de Brumadinho, eles estiveram presentes logo no primeiro dia para dar assistência e receber denúncias. Então, é importante tentar pensar em quem são esses aliados nesse momento difícil. Enfim, Jeff, obrigado por esse bate-papo. Acho que é um aprendizado. A gente meio que localiza as pessoas na pauta anticárcere, na pauta LGBT, na pauta indígena também, e na pauta do movimento negro. Então, a gente vê que tudo anda junto. E muitíssimo obrigado por se dispor de vir aqui pra gente poder gravar. Que isso. Muito obrigado pela oportunidade. Enfim, pessoal, olha, se você quiser acompanhar, você também pode ouvir esse canal, né? Então você pode assinar o feed do HQ da Vida, Doutora Drag, ele é um feed mais podcast. E se você quiser apoiar este projeto, vai em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. É isso, um beijo e tchau, tchau!